Marcelo Ferraz, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Tudo bem? Tranquilo? Esse encontro dos Detrans aqui no Espírito Santo não tinha exatamente essa finalidade, de discutir essa proposta do Detran do Espírito Santo, né? A gente acabou propondo uma reunião extraordinária. A gente tem uma associação que reúne os 27 estados e, em função de um risco enorme de desmoralização dos bafômetros, certo, praticamente teria que, com o devido cuidado aí com a questão ambiental, jogá-los fora. Certo. Porque eles se tornariam peças inúteis. Quase que opcional, né? O uso do bafômetro. Diante da gravidade da situação, nós assumimos o compromisso perante os demais Detrans de fazer uma proposta para alterar aquilo que o STJ disse que era defeito na atual lei. Ainda que uma decisão equivocada, que nós estamos trabalhando para que ela não se espalhe, não está decretado que as pessoas não podem produzir prova contra si, e isso estaria assegurado constitucionalmente, isso não é uma questão pacífica, ou seja, nós continuamos entendendo que flagrado, ele deve ser conduzido à delegacia, as condições todas registradas, inclusive muito bem registrada a recusa, ser oferecido para esse cidadão a possibilidade dele coletar o sangue com um médico, com todo o cuidado quanto à saúde e à integridade física dele, ou seja, toda a oportunidade dele produzir provas que vão inocentá-lo, devem continuar sendo oferecidas. Se no conjunto resultar que o promotor vai acatar o trabalho do delegado e o juiz vai acatar o trabalho do promotor, é questão para ser decidida lá com o juiz, e não, que na delegacia ele nem sequer ser autuado. Então é isso que não significa, a decisão da STJ não significa isso. Então, perante os Detrans do país, a gente assumiu esse compromisso de fazer uma lei que corrigisse esses que têm sido apontados como defeitos. O que diz essa proposta do Detran do Espírito Santo? Giovanni, a gente está fazendo o seguinte, nós estamos trabalhando a proposta da embriaguez ao volante, trabalhando ela coerente, harmonizando com outros crimes e infrações previstas no próprio Código de Trânsito e no Código Penal. A proposta, começando pela parte mais pesada dela, nós tiramos da lei a obrigatoriedade de você ter como única prova ou o bafômetro ou o exame de sangue. Nós tiramos, em vez de ser 6 decigramas por litro de sangue, é 0, é nenhuma, não pode dirigir sob nenhuma quantidade de álcool, a influência é de 0. E não precisa do bafômetro. Então, se você tiver uma testemunha, a palavra do policial, vídeo, fotografia, o registro dos notórios sinais de embriaguez, quais são? Perguntar para qualquer pessoa na rua, ela sabe como é que identifica um bêbado. Então, é o andar cambaleante, é o olho avermelhado, a fala embolada, a desorientação espacial, a pessoa não sabe quem é, de onde está vindo, qual o endereço, o nome dela. Então tem um conjunto de chamados notórios sinais de embriaguez que, registrados, levam para que o delegado, no primeiro momento, se convença o Ministério Público e convença o juiz de que aquele cidadão está embriagado. Nesse sentido, nós estamos propondo que o crime de embriaguez ao volante, ele fique igual a todos os demais crimes, prevendo assim, qualquer tipo de prova lícita que o direito admite, certo, ela serve para comprovar o crime de embriaguez ao volante. Agora, nós não estamos parando por aí, porque a gente, pelo dia a dia, pelo contato com as delegacias e tudo mais, a gente nota que esse assunto é um pouco mais complexo, então é preciso compatibilizar com o Código Penal, especialmente quando se trata de lesões corporais e quando se trata de morte. Então, nosso projeto, ele está tratando a lesão corporal produzida nessas circunstâncias com uma pena de cadeia, reclusão, que vai variar de 3 a 8 anos. Se a lesão corporal for mais grave, aí nós estamos trabalhando também o agravo da pena, que pode chegar a 8 anos. E se tiver morte nessa condição, dirigindo o carro embriagado e matou alguém, até 12 anos de cadeia. Se combinado com um conjunto de outras circunstâncias, essa pena pode aumentar de 1/3 até a metade. Bom, e aí acaba com o instituto da fiança, aí não tem mais a liberdade provisória, na verdade, para aplicar esse caso, porque a pena, compatibilizando com a legislação penal, já não permite que se arbitre a fiança para que essa pessoa responda o crime em liberdade. Eu sei que você não quer atribuir nenhum descuido, nenhum vacilo ou falta de observação do que seria necessário quando se fez a lei lá atrás, essa lei. Mas vocês estão se cercando de uma série de, o que você chama de harmonização com outras leis e tudo mais, para que não se apareça alguém aí dizendo que essas provas não são suficientes, ou isso não é. Nós estamos trabalhando prevenir a frustração da sociedade. Como é que se dá a frustração da sociedade quando ela comemora uma lei nova? Daqui a 6 meses, 1 ano, começa a vazar no meio do dedo, porque não se pensou que essa legislação
que é criminal, ela precisa se harmonizar com... Eu tenho 2 códigos no Brasil, pelo menos. Um é o Código Penal, que traz o que é crime. Ele diz o que é crime. Ele diz como sentenciar, como considerar para determinar uma pena. E existe um outro que é o Código de Processo Penal. Como é que se dá o inquérito policial, como é que as ações penais correm no Brasil. Essas 2 peças legislativas, essas 2 leis, são absolutamente fundamentais para que você trate qualquer crime no Brasil. Então você não pode tratar como se o Código de Trânsito, que ele tem 11 crimezinhos, num pedacinho final dele, como se aquilo tivesse solto no mundo jurídico. Você tem uma Constituição e tem essas demais peças que são os instrumentos com que o mundo jurídico opera. Então o que nós estamos fazendo é trabalhar cada um desses espaços para que a gente possa harmonizar e as brechas, os espaços que forem, não deixemos espaço entre um dispositivo e outro, para que a gente harmonize na quantidade de pena, de modo que, por exemplo, a lesão corporal do artigo 129 do Código Penal, ela, em determinada circunstância, comparada com a lesão corporal com alguém bêbado ao volante, haja coerência entre uma dosagem de pena e outra, sendo mais grave a direção sob influência de álcool que causa lesão corporal, para dar um exemplo. Agora, presidente, o calendário do Congresso esse ano praticamente já se esgotou, tem as medidas provisórias e mais outros temas relevantes que serão votados esse ano. Provavelmente essa proposta entra em tramitação no ano que vem. Como é que vocês, dos DETRANs de todo o Brasil e a sociedade, na sua opinião, devem agir para que porque apesar de parecer uma coisa simples e que terá certamente uma aceitação popular muito grande, mas é preciso fazer todo um trabalho junto aos congressistas no sentido de ver a aprovação desse projeto, né? Aí, na quarta-feira passada, quando a gente estava em Brasília apresentando essa proposta, nós tivemos a felicidade de contar com a presença do autor da atual lei seca, que é o deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, que se reelegeu. E o próprio deputado, pelo conhecimento de regimento do Congresso, experiência e tudo mais, e está na Constituição, ele nos orientou, olha, se der entrada agora, ele vai ser arquivado em dezembro porque não dá tempo de tramitar. Naquela oportunidade tinham 12 medidas provisórias trancando a pauta, ainda projetos polêmicos como o pré-sal, de importância para o nosso Estado, e o orçamento da União. E no dia 15 de dezembro tem a previsão de recesso parlamentar. Então, olha, vamos aproveitar esse tempo agora, até fevereiro, quando o novo Congresso toma posse, para conversar mais com a sociedade, para debater o assunto, justamente para que essas possíveis brechas ou essas falta de harmonização com o restante da legislação, ela apareça na época de discussão, antes de que o texto vire lei. De modo que nós estamos aproveitando esse espaço, nós estamos já com uma agenda para fazer discussões pelo país afora, o Espírito Santo, na condição de autor da proposta, ficou com o compromisso de dar o suporte técnico necessário a essa discussão, para que a gente chegue em fevereiro com esse projeto com respaldo como se fosse um projeto de iniciativa popular, de amplo conhecimento da sociedade, com ninguém surpreso com o que vai acontecer, porque o rigor vai aumentar. Certamente vai se mobilizar. O rigor vai aumentar. Sem dúvida. E sem dúvida também a sociedade deve se mobilizar, pessoas que têm vítimas na família ou não, ou que são simpáticas a essa proposta, certamente não vão ficar alheias a essa proposta e haverá uma mobilização sem dúvida nenhuma. E esse espaço de mobilização está no site detran.es.gov.br. A pessoa pode entrar lá e colocar a sua opinião, fazer a sua manifestação, porque a gente está centralizando isso para o Brasil inteiro. Perfeitamente. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pela iniciativa. À disposição.